momento. Você, como muitos professores universitários, veio de uma história com privilégios ou sem nenhum privilégio? Você teve que, né, assim, se desdobrar para chegar onde você chegou? Como que é essa história, olhando para o lado do enfoque financeiro? Foi uma história sem privilégios, sem nenhum privilégio. Não foi uma história de miséria, porque há uma grande confusão de que o antagônico de privilégio é a miséria, né? Então, é um morador de rua, né? É aquela situação da vulnerabilidade total. Não, isso não é verdade. Existe, né, uma série de pessoas, mesmo muitas vezes uma classe média baixa, e entendendo classe média como classe C, não uma classe de elite, que não tem privilégios, né? Então, eu não experimentei a miséria, então eu não tive, embora eu tenha vindo de uma família que a geração anterior, ela tenha vivido, de fato, em situações muito miseráveis, muito vulneráveis, eu conheci a pobreza, mas não a miséria, né? Mas dentro disso, eu não tive nenhum privilégio, embora eu tivesse, então, o que eu não vou chamar de privilégio, a gente tem que atentar a isso, pessoas ao meu redor, né, e que eram esclarecidas ou que acreditavam na educação, acreditavam no futuro. Então, o que significa isso, né? Vim de uma família que sem privilégios. Olha, eu sou o primeiro da minha casa que comprou carro. Eu só fui comprar um carro quando eu tinha, acho que 27 anos de idade, 28 anos de idade. Tanto que foi quando eu fui tirar carta também, porque ninguém da minha casa dirigia, né? Era algo assim que ninguém sabia como fazia. Na minha casa não tinha telefone, né? Nunca teve telefone fixo. A gente sempre morou em casa de aluguel. A gente sempre morou num fundo de quintal, um quintal compartilhado com outras famílias e durante muito tempo também, né, com banheiro compartilhado. O meu pai morreu quando eu era muito criança. Eu tinha 9 anos, meu pai faleceu. Minha mãe não tinha nenhuma profissão, né? Então ela tinha se preparado para ser uma excelente esposa, mãe, dona de casa. Então ela levou ali um susto, né? E eu me lembro que a gente passou cerca de 6 meses, né, vivendo de doação de cesta básica de uma igreja evangélica que a gente frequentava. Até que ela, né, conseguiu um trabalho e tal, e daí passou a sustentar a casa. Então, a minha realidade é de uma casa sustentada por uma mulher que ficou viúva, que não estava preparada, que não tinha nenhum preparo para o futuro, que não tinha nenhum esclarecimento, que não tinha nenhuma educação sofisticada, mas ela acreditava que era importante apostar na minha educação, né? Então, ela buscou rumos para isso, caminhos que eu, como criança, não conseguiria buscar. Então, eu fiz o curso primário numa escola pública e quando eu fui para o curso ginasial, que ainda é também uma parte do ensino fundamental, então eu passei para uma escola particular, porque ela foi lá, ela procurou saber como que conseguir uma bolsa de estudos, quais documentações ela tinha que levar. Então eu fiz o curso ginasial, né, e o curso antigo, né, colegial, que daí é o ensino médio, né, numa escola privada, numa escola particular, uma escola de freiras. Então, claro, o ensino era muito melhor e isso me colocou também num convívio de pessoas, né, digamos assim, que foram me mostrando outros horizontes, né? Mas durante a faculdade, né, eu não tinha nenhum privilégio. Eu fiz a SPM, também fiz USP. Na SPM eu era bolsista, eu tinha bolsa, então foi o mesmo esquema. Aí o que minha mãe tinha feito lá atrás, eu fui lá e repeti, né, imitei na faculdade, deu certo, né? Consegui a bolsa. Mas eu me lembro de várias vezes eu saindo da aula à noite da USP, às 23 horas, e daí o último ônibus que tinha naquela época para a região onde eu morava saía meia-noite no Parque Dom Pedro. Então, assim, eram várias vezes que eu não conseguia chegar exatamente à meia-noite no Parque Dom Pedro,
né? Porque a gente está falando de uma época também que a gente não tinha várias linhas de metrô, as linhas tão extensas, várias linhas de ônibus, não tinha corredor de ônibus, não tinha nada disso, né? Então eu me lembro de várias noites eu chegar no Parque Dom Pedro e ficar no Parque Dom Pedro exatamente, até às 5 horas da manhã do dia seguinte, quando então vinha o primeiro ônibus para ir lá para o meu bairro, né? Então foram várias cenas dessas, então definitivamente não teve nenhum privilégio. Então não tinha ninguém para me indicar numa empresa. É engraçado que eu nem sabia o que era SPM, mesmo estudando em uma escola privada, a gente não está ali no pertencimento, né? A gente não pertence àquilo, porque o modo como a gente é visto também já nos coloca em outra posição. Então eu nem sabia o que era Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Foi uma amiga que me provocou para eu prestar, e daí eu fui, prestei, consegui a bolsa e acabei ficando. Também importante nessa história, agora que eu me lembrei, né, dessa amiga, e que eu falei de pessoas de aliados, né, que vão te potencializando. Então, uma professora do colégio, já de Freiras, onde eu estava, ela, né, um dia tomou uma iniciativa e conversou comigo e perguntou se eu tinha interesse de fazer curso de inglês. E daí eu disse que sim, e daí ela me deu uma bolsa numa escola de idiomas. E daí eu fui para essa escola de idiomas. Quando eu fui para essa escola de idiomas, eu então fiz uma amizade com uma outra professora que virou para mim e falou assim: olha, eu sei de um lugar melhor para você. Você vai lá na cultura inglesa, né? E daí você se inscreve para poder ter bolsa lá na cultura inglesa. Então eu fiz o inglês na cultura inglesa com bolsa também, né? Porque essas pessoas foram me orientando. Inclusive, outro dia eu estava conversando com um dos líderes da cultura inglesa e falei: cara, que cruel aquele esquema de bolsa, né? Porque a gente praticamente tinha que dar um atestado de pobreza. Era oficialmente isso, né? Mas então eu não conheci esses privilégios, só que eu fui percebendo ao longo da minha vida que tinham pessoas, né, que em algum momento poderiam me apoiar, poderiam me ajudar, poderiam abrir algumas portas, né, diante de caminhos que eu começava a olhar e começava a achar que eu tinha que seguir por ali. É muito interessante até de sintetizar em algumas lições, né? Então, a educação, as pessoas me perguntam: Andy, qual é o melhor investimento? Né? É investir na bolsa, é investir na poupança, é investir... Educação, gente, educação. E é isso, né? Você talvez não tivesse os meios materiais para já começar a sua história, a sua trajetória numa escola particular ou né, com pagando uma mensalidade alta e tudo nas melhores escolas, mas existia um propósito, né? Existia um investimento de crença, né? De intenção em te oferecer essa educação dado pela sua mãe. Sim. E por uma rede de apoio